eu sou a Cris Neves e vou ajudar você a viver o seu sonho de intercâmbio. Se você sonha em fazer intercâmbio, mas não sabe nem por onde começar, se inscreve aqui no canal para acompanhar as dicas que eu vou dar para te ajudar a planejar o seu intercâmbio. E o assunto de hoje vai ser um assunto que assusta muita gente: visto. E por que esse assunto é tão assustador? A verdade é que ele é tão assustador porque a gente sabe que todos os países têm o poder discricionário de conceder ou não conceder o teu visto. Então a gente fica morrendo de medo de fazer algum errinho na hora de pedir o visto e ter o visto negado. E aí, bye bye, intercâmbio, né? Mas antes de eu continuar, deixa eu explicar aqui o que é esse palavrão que eu acabei de falar: poder discricionário. É a prerrogativa legal conferida à administração pública para a prática de determinados atos administrativos, com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. Em português, isso significa que os agentes dos consulados, eles têm a liberdade de decidir se eles vão te conceder ou não conceder o visto, e eles não têm nenhuma obrigação de te dar justificativa. Em teoria, o agente do consulado poderia negar o visto simplesmente porque ele não foi com a tua cara. Mas na prática, não é bem assim que funciona, não. A melhor dica que eu posso te dar para o seu visto, para dar tudo certo com a sua aplicação de visto, é: não minta na sua aplicação de visto e peça o visto mais adequado para você. Agora, como é que você vai saber qual que é o tipo de visto mais adequado para você? Existem muitos tipos de visto e as regras imigratórias, as regras, que definem o visto, qual que é o visto certo, o que você pode fazer com cada um deles, muda de país para país. E, infelizmente, eu não vou poder te dizer qual que é a regra de todos os 200 países que existem no mundo. Até porque mesmo que eu pesquisasse tudo agora, essas regras estão mudando o tempo todo. Mas eu trabalhei 8 anos nessa área e eu consegui observar algumas diretrizes gerais que acabam norteando todas as leis imigratórias aí pelo mundo. E eu vou te contar um pouquinho aqui, e isso vai te ajudar a fazer a sua pesquisa. Quais que são os vistos mais comuns, que existem? Os vistos que todos os países têm alguma versão desse visto. Eles são o visto de turista, o visto de estudante, o visto de trabalho e o visto de residência. Existe uma hierarquia nesses vistos e tem a regrinha do quem pode mais, pode menos, para você entender um pouquinho o que você pode fazer com cada um desses vistos. Qual que é a hierarquia? O visto com menor hierarquia, que te permite fazer menos atividades, é o de turista. Depois vem o visto de estudante, o visto de trabalho e o visto de residência, nessa ordem. Em linhas muito gerais, e aí de novo vai vir: pesquise o país que você quer ir para saber exatamente o detalhe do que pode e que não pode com cada um dos vistos. Mas em regra geral, o que turista pode fazer? Turista pode ser turista, Turista pode viajar, pode entrar no país, pode fazer compras, pode visitar parques, pode se divertir, pode viajar pelo país inteiro aí conhecendo os pontos turísticos, mas no geral não pode fazer muito mais do que isso. O que o estudante pode fazer? Como o próprio visto diz, ele pode estudar. Então ele pode formalmente se inscrever numa universidade, num curso de idiomas, participar da educação formal daquele país, como estudante. E quem pode mais, ou seja, quem tem o visto de estudante, pode menos, pode fazer tudo que o turista pode fazer. Algumas exceções para o visto de estudante, tem alguns países que permitem que quem tem visto de estudante trabalhe algumas horas, mas aí é um pouco mais limitado em horário e às vezes, até dependendo do país, no qual tipo de trabalho que pode fazer. Alguns permitem apenas estágio, outros permitem um estágio remunerado, outros permitem um trabalho mesmo remunerado. O próximo da hierarquia é o visto de trabalho, que, como o próprio nome diz, te permite trabalhar no país e também tudo que os outros vistos fazem. Ou seja, se você tem um visto de trabalho, você pode estudar formalmente no país. E o último seria o visto de residência, que é um visto normalmente válido por um prazo maior, ou então que não tem a base legal dele numa oferta sua de trabalho ou numa carta sua de aceitação numa universidade ou num curso, que costumam ser a base legal para os vistos de estudante e de trabalho. E de novo, quem pode mais, então quem tem o visto de residência
pode trabalhar, pode estudar e pode turistar à vontade no país. Uma vez me perguntaram se com visto de trabalho a pessoa podia morar no país. Sim, gente, qualquer visto que você consiga, que te concedam, te permite estar naquele país, né? Residir, aí você vai chamar se você está residindo ou se você está passeando, pelo tempo determinado do visto. E o que determina o tempo do visto para os de turista, são as regras gerais daquele país. Cada país tem uma regra migratória de quanto pode, mas no geral são até 6 meses como turista. Mas pesquisa aí para onde você vai. E os outros vistos é de acordo com a regra de cada país, ou então, por exemplo, do período que você aplicou para estudar. Você vai fazer a faculdade completa, então pode ser que eles já te deem um visto para o período completo, ou então de um ano que você tenha que renovar cada vez que você matricule ali no próximo ano da universidade. Você vai fazer um curso de 4 meses fora, e você está aceito, né, ali naquele curso por 4 meses, então o consulado vai te dar um visto válido por 4 meses. Mas, uma coisa muito importante, que as pessoas têm muita dúvida. O que significa precisar ou não precisar do visto para algum país? Quando a gente fala disso, brasileiro não precisa de visto para ir para a Europa, brasileiro não precisa de visto para ir para a Argentina. Isso significa que nós não precisamos de visto de turista, apenas. Sempre que a gente está falando de precisa ou não precisa de visto, a gente está falando para atividades de turismo. Qualquer outra atividade, se você estiver indo estudar ou trabalhar, você sim precisa de um visto, mesmo para os países comumente conhecidos como os países que os brasileiros não precisam de visto, tá? Então fica ligado nisso, não vai viajar sem seu visto, que você pode colocar aí a sua viagem em perigo. Mas eu quero falar para vocês de um visto que pouca gente conhece, mas é um visto muito interessante para você saber que existe, principalmente se você está interessado em fazer um intercâmbio independente, que eu vou explicar num outro vídeo o que é intercâmbio independente. É o visto de residência do Mercosul. O que é isso? Existe uma entidade chamada Mercosul, da qual vários países aqui da América do Sul fazem parte. Dentro do Mercosul, alguns países assinaram um acordo mútuo de imigração e concordaram em conceder um visto de residência temporário de até 2 anos para os residentes dos países ali daquele acordo. O que significa? Significa que os brasileiros, porque o Brasil faz parte desse acordo migratório do Mercosul, pode ir para qualquer um desses países que estão também dentro do acordo e solicitar com base no passaporte, seja na sua nacionalidade. Você não precisa ter sido aceito em universidade, não precisa ter oferta de trabalho ainda, você simplesmente com base no teu passaporte brasileiro, você pode ir lá e solicitar um visto de residência temporário por até 2 anos. E aí depois, para renovação, cada país tem a sua regrinha. Mas como a gente está falando de intercâmbio, 2 anos é um período aí, maravilhoso para ficar num país e fazer intercâmbio, gente, não é? E quais que são os países que fazem parte do Mercosul? São Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Peru, Colômbia e Equador. Então você tem aí 8 países da América Latina para você ir sem esse problema de se preocupar com quanto tempo você vai conseguir o seu visto. Você tem aí essa possibilidade de conseguir o seu visto de residência Mercosul por 2 anos. E por último, eu quero falar com vocês de outra coisa muito importante, que é onde conseguir informação oficial sobre visto e leis imigratórias no geral do país onde você está indo. Gente, apesar do receio que muita gente tem de falar com esses órgãos, o melhor órgão para te dar informação é o próprio consulado daquele país. Então, assim, a dica que eu dou é: entre no site oficial do consulado do país que você está indo. Você pode também entrar, se você falar o idioma do país que você está indo, entra no site, pesquisa aí qual que é o site, do Ministério das Relações Exteriores, normalmente, né? Ou algum nome parecido com esse, que é o órgão lá no país de origem que define quais são as regras de imigração e tudo mais. Lá com certeza vai ter informação completinha. Se você não fala o idioma ainda do país, a melhor coisa é falar sempre com o consulado, porque sempre tem uma versão do site em português, ou então as pessoas que trabalham no consulado, elas falam português e vão conseguir te passar informação aí no nosso idioma. Última dica: países que tem um volume de solicitação de visto muito alto, como Estados Unidos, Canadá e Austrália, né? Esses
casos são aqui no Brasil, o consulado tem um volume de trabalho gigante, porque tem muita gente pedindo visto de turista e tem muita gente pedindo visto de estudante, de residência, de trabalho também. Então eles estão sempre atolados de trabalho. Com esses consulados não é fácil falar por telefone ou conseguir e-mail, mas em contrapartida costuma ser os sites mais completos e mais atualizados. Então você não deve ter problema para conseguir informação no site. Já os países que têm menos volume de trabalho e que a gente, né, brasileiro, solicita menos visto para eles, por exemplo, leste europeu, até a própria América Latina, países como a China, por exemplo, não tem um grande volume. O consulado aqui no Brasil desses países, né, eles não têm um grande volume de trabalho. Então é muito mais fácil você conseguir ligar e falar com um cônsul, ligar e falar com um atendente, ou então mandar um e-mail e ter seu e-mail respondido. Eu fiz isso quando eu fui no intercâmbio para a Finlândia, eu falei por e-mail e depois lá pessoalmente. Eles foram muito queridos, me atenderam muito bem. Eu tenho certeza que se você não for nesses consulados aí super cheios de trabalho, eles também vão te atender e vão te passar toda a informação. Gente, esse é o trabalho deles. Não tenha vergonha, não tenha receio de perguntar, tá? Você assim, tá tentando, tá buscando entender qual que é o melhor visto para você e ir cumprindo todas as regras para aquele país. É isso que todo mundo quer, fazer tudo direitinho. E outro lado, assim, desses países que não tem muito volume de trabalho é que muitas vezes o site não é tão completo de informação e não é tão atualizado. Então dá uma olhadinha no site primeiro, porque é sempre mais fácil, né, conseguir informação online, você volta lá sempre que você quiser. Mas se não tiver, pode ligar, pode mandar e-mail, que você com certeza vai ser bem atendido lá. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu sei que dá trabalho e dá mesmo, mas se quer que seu intercâmbio saia direitinho, pesquise. Deixa a preguiça de lado. Vamos fazer tudo direitinho para esse intercâmbio sair, ó, intercâmbio dos sonhos. Se você gostou dessas dicas, dá um like aqui no vídeo, deixe seus comentários dizendo o que você achou desse vídeo, se te ajudou ou não. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Até a próxima, pessoal!